Fala galera, sou o Felipe Ribeiro, seu novo professor do Power BI e hoje a gente vai tratar da aula 0. Ela tem um caráter bem diferente de todas as outras aulas, em que a gente vai fazer dentro de, acho que meia hora aqui, um curso express. A ideia é que de uma aula só você saia do conhecimento nenhum de Power BI à utilização de fato dentro do seu trabalho. E aqui eu falo do seu trabalho, eu falo do profissional administrativo que está dentro da organização, tem acesso às tabelas, né, que a organização utiliza e vai preparar uma análise dentro do Power BI, você vai aprender isso nessa aula, quanto outros profissionais também que podem utilizar o Power BI para incrementar principalmente a visualização dos seus dados. Por exemplo, um nutricionista que vai apresentar o acompanhamento nutricional aí do seu cliente, vai apresentar depois dessa aula no Power BI. Um professor que quer acompanhar o desempenho dos alunos aí, apresentar para ele o desempenho deles dentro da sua matéria, vai utilizar o Power BI. Então chega de enrolação e vamos ao relatório. Vamos lá, pessoal. Qual é a ideia da aula 0, da aula de hoje? É que a gente saia de fato do zero, de não sei Power BI, a montar um relatório como esse. Essa aula vai durar em torno de meia hora só. A gente vai gastar meia hora do seu tempo e amanhã a ideia é que você já utilize o Power BI e já monte um relatório com visual como esse, totalmente diferente de apresentar uma informação no Excel, é apresentar uma informação no Power BI. Sem falar na interatividade, né? Eu cliquei aqui no Kiwi, ele já filtrou todos os dados. Eu cliquei aqui no mês específico, ele filtrou todos os dados do mês, ali ele tinha filtrado os dados do Kiwi. Do mesmo jeito, o Morango aqui, já puxa o histórico do Morango, faturamento em quantidade do Morango, em valor, quais são as cidades em que o Morango é mais vendido. É um poder em cima da informação muito maior. É um visual e uma apresentação muito melhor, tanto para o seu cliente como para o seu gerente, e é isso que a gente vai aprender nessa aula, tá? A gente vai aprender sobre puxar a informação para o Power BI, sobre gerar os cálculos e sobre apresentar e criar esses gráficos, essas planilhas dinâmicas, essas cartas de apresentação, inclusive esses mapas aqui. Começando na brincadeira, na nossa tela inicial, a gente vai dar 2 cliques aqui e começar o Power BI. Sobre a instalação do Power BI, a gente vai fazer um Reels bem simples, coisa de 1 minuto, ensinando como baixar o Power BI e instalar na sua máquina. Coisa rápida, só entrar no site da Microsoft, baixar o Power BI, Next, tá aí instalado no seu computador, não tem dificuldade nenhuma. Instalou, tá aqui o Power BI, essa é a primeira tela. Ele dá algumas informações gerais, a gente já pode puxar aqui as bases por aqui, mas a gente vai fechar aqui para ver a visão do Power BI. É isso aqui, com isso aqui que eu quero que você se acostume a partir de hoje. Essa é a visão geral do Power BI. A primeira coisa que a gente tem que fazer no Power BI é puxar nossa base de dados, de onde vem a informação. Nesse caso, a gente vai puxar de uma planilha do Excel. A ideia é que dentro do seu RP você já tem acesso aos relatórios que baixam uma planilha em Excel e a gente vai ler essa planilha aqui juntos, tá? Cliquei aqui em obter dados, todas as possibilidades de conexão e de visualização de dados que o Power BI tem, a gente vai utilizar aqui o Excel. Achei onde é que está a minha planilha no Excel e vou abrir a planilha, 2 cliques também dá certo. Ele vai abrir a planilha aqui, pessoal, e aqui ele vai mostrar todas as abas que tem nessa planilha. Você clicando numa aba aqui, ele já vai mostrar, nesse caso, esse relatório, né? Esse Excel só tem uma aba, por isso que ele só mostrou um aqui. Quando eu cliquei nela, ele já faz uma pré-visualização da tabela que a gente vai baixar aqui para o Power BI. Eu clicar aqui para baixar, ele dá 2 possibilidades. Ou eu baixo direto para o Power BI sem edição nenhuma, ou ele deixa a gente fazer umas edições antes de jogar aqui para o Power BI, no primeiro suplemento do Power BI, que é o Power Query, feito exclusivamente para a gente fazer essa limpeza e essa edição dos dados. Vamos lá, clique em transformar dados e ele foi aqui para o Power Query. Essa é a visão do Power Query, é aqui que a gente faz toda a limpeza dos nossos dados. A gente vai fazer algumas limpezas simples, pode ver que o Power BI ele já faz algumas coisas automaticamente, que ele
edita aqui, entende o seu dado, ele já disse se esse dado é um texto, e aí ele vai coluna a coluna, se essa coluna é de texto, se essa coluna é de número, se essa coluna é de data. Vamos ver o que ele fez aqui. Tudo que o Power Query faz, ele salva em etapas. Lembrando que o que o Power Query está fazendo aqui não está editando o seu arquivo em Excel. Na verdade, o que o Power Query está fazendo aqui é baixar o arquivo do Excel para o Power BI e visualizando no Power Query. Então, todas as edições que você fizer aqui na planilha vão editar só dentro do Power BI e a planilha Excel fica intacta lá, sem nenhuma edição. Então, o que foi que ele fez aqui nas etapas? Ele puxou a fonte que a gente colocou, o caminho que a gente colocou lá, ele está mostrando aqui. E aqui ele jogou aqui para navegação. Pode ver que no começo, ó, ele não conseguiu nem... Ele não entendeu nem que a primeira linha era o cabeçalho aqui das colunas. A primeira coisa que ele fez automaticamente aqui, se ele não fizer automaticamente, a gente tem como fazer no transformar dados, usar a primeira linha como cabeçalho. Eu vou fazer assim. Eu vou tirar todos os passos que ele fez aqui e vou jogar como se ele não tivesse feito nenhum passo automaticamente para a gente fazer junto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é jogar a primeira linha como cabeçalho. É só clicar aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Pum, já fez aqui, já levou a informação do jeito que a gente queria. E ele já fez um segundo passo automaticamente, que foi alterar tipos. Eu vou tirar aqui para a gente fazer manual. Toda coluna do Excel, ele precisa entender se essa coluna é um número, se essa coluna é um texto, para facilitar a parte dos cálculos que a gente vai ver a seguir. Então, aqui ele não identificou ainda nada, a gente vai identificar aqui como número decimal. Pode ser número decimal ou número inteiro, nesse caso até um número inteiro, só substituir aqui. Produto é um texto, então vou colocar aqui como texto. O primeiro nome do cliente, texto. Sobrenome, texto também. Aqui a gente tem um probleminha. É uma data, mas ele está numa data no formato americano. E aí, se eu for jogar aqui só como data, ele vai dar erro. E aí não é interessante a gente... Na verdade, o que a gente precisa fazer aqui é informar para o Power BI, informar para o Power Query, que essa data é uma data no formato americano, para ele entender isso no formato americano e transformar em data aqui para o nosso formato. Vou desfazer aqui, a gente vai refazer os outros passos, né, como a gente tinha feito. Então, primeiro número inteiro, segundo texto, terceiro nome texto também, aqui sobrenome texto. E na data a gente vai usar a localidade. Daí é informar que é uma data americana para ele transformar do jeito que a gente quer. Então, é uma data, só que a localidade vou apertar o izinho aqui para facilitar, procurar em inglês Estados Unidos, que é o mês, dia, ano. Cliquei aqui, ele já transformou em data, ó, como ele mudou aqui a figurinha, e aqui ele já trouxe para a data dentro do nosso formato. Mês, dia, ano, o jeito que a gente quer. Loja, a localização da loja, né? A gente quer isso como texto. O preço unitário, número decimal, para ter um número quebrado. E a quantidade vendida, deixar em número decimal também. Resolvemos a primeira parte aqui do relatório, a primeira limpeza do relatório, que é deixar todas as colunas aqui com entendimento por Power Query do que ela se trata, né? Se é um número, se é um texto, se é uma data. Segunda edição que a gente vai fazer aqui nesse relatório, a gente vai fazer só mais essa edição, que é... Eu tenho o nome do cliente e o sobrenome do cliente. Não faz muito sentido que eu veja isso para o relatório em colunas separadas. A gente vai transformar essas duas colunas numa coluna só. Então, o que é que a gente faz? Mesclar essas duas colunas, né? Então, como é que a gente faz? Cliquei na primeira coluna, segurei o Ctrl, cliquei na segunda coluna e vou aqui já também transformar, mesclar colunas. Cara, o poder do Power Query é resolver tudo em clique do mouse. Praticamente a gente não usa nenhum teclado. Só no clique nos botões a gente vai resolvendo os problemas aqui, o que a gente quer editar. Então, vou separar por um espaço, né, um com o outro, e aqui ele já pede o nome, botar nome completo. Nome completo.
cliquei aqui, já transformou as duas aqui, as duas colunas numa coluna só, do jeito que a gente gostaria. Ele sempre salva em etapas aplicadas, desculpa. Mas no Ctrl Z ele não volta. Se eu quiser voltar, é só apertar no xizinho aqui, ele desfaz o que a gente fez. Inclusive, se eu quero desfazer algo que eu fiz lá no começo, ele também deixa, é só eu ir na etapa lá do começo e apertar no xizinho aqui e desfaço. Vamos lá, estamos aqui, essa célula mesclada. Outra forma de a gente mesclar a célula é criando uma nova coluna. Na verdade, aqui ele excluiu uma, né, transformou duas colunas em uma só, e a gente vai fazer essa mesclagem de colocar código e nome do produto dentro de uma nova coluna. Em vez de transformar, eu vou adicionar coluna e vou clicar em mesclar coluna do mesmo jeito. Eu vou colocar um separador personalizado, espaço, tracinho, espaço, e o nome, código e código e descrição. Ok? Criou uma terceira coluna aqui, já entendeu essa coluna como texto, do jeito que eu quero, e tem o código e a descrição do produto aqui, tudo junto. Essas são as edições básicas e iniciais que a gente vai fazer aqui dentro desse relatório, e a gente vai jogar ele de fato para o Power BI. Vamos fechar e aplicar. Passando no meio do vídeo, só para te lembrar de dar o like, caso não tenha dado, aperta o sininho, caso você queira ainda se aprofundar um pouco mais no conteúdo do Power BI, a gente ainda tem muita coisa a falar, muita coisa a se aprofundar, e continua o vídeo aí, valeu! Jogamos aqui para o Power BI, ele carregou um pouquinho, e aqui ele mostra a nossa tabela e todas as colunas aqui da nossa tabela, como é que ele está já baixado aqui para o Power BI, para a gente começar a brincadeira. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui no Power BI são essas três abinhas aqui, as três abas centrais aqui de visualização do Power BI. Aqui que é onde a gente vai ver os gráficos e vai montar os gráficos. A segunda é a parte de dados, onde a gente vê todas as nossas tabelas. Aqui a gente só tem uma tabela, né? Só baixou uma tabela, mas as outras ficariam aqui embaixo. E a parte aqui de visualizar as tabelas e fazer a ligação entre elas. Como a gente tem uma tabela só, a gente não vai mexer aqui na ligação entre tabelas, nessa aula especificamente. Olhando aqui para a tabela, eu tenho, do jeito que estava lá no Power Query, né? O código do produto, o nome completo do cliente, a data, já no formato data, do jeito que a gente queria aqui. Ah, não quero esse formato aqui, dessa forma aqui, eu quero só a data aqui normalzinha, Felipe. Como é que eu faço? Jogo aqui em formato e seleciono o formato que eu quero. Simples assim. Se eu quero filtrar alguma coisa, eu quero filtrar só, visualizar aqui só a cidade de Curitiba, só fiz um filtro aqui, já está só a cidade de Curitiba, jogar todos aqui. Do mesmo jeito que a gente faz no Excel, a gente consegue fazer aqui no Power BI, que é a visualização da tabela que a gente tem. O que é que a gente tem nessa tabela? O preço unitário e a quantidade vendida. Seria interessante aqui para o nosso gráfico visualizar o valor faturado, que é o preço versus a quantidade vendida. A gente vai aprender uma das formas aqui do Power BI gerar esse cálculo, que é criando uma nova coluna. A gente tem colunas e medidas como duas possibilidades. Hoje a gente vai visualizar como gerar o cálculo criando uma nova coluna. Vou aqui no botão Nova Coluna. Ele vai abrir a nova coluna aqui e aqui em cima. Vou aumentar um pouquinho para a gente ver melhor. Nova coluna. Ele me deixa escolher o nome da coluna, que vai ser faturamento. Faturamento. E como é que o Power BI faz os cálculos aí? Você que já está acostumado com o Excel, a forma do Excel, o Power BI é um pouquinho diferente. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai achar a coluna preço unitário. Então, ele já achou a coluna preço unitário aqui. E é sempre nesse formatinho. Ele diz o nome da tabela e o nome da coluna aqui entre chaves. A coluna que a gente quer. É a preço unitário mesmo, eu apertei um tab e ele termina o preenchimento. Dei um espacinho aqui, vezes, e vou procurar a segunda
quantidade vendida. Coloquei quan, ele já apareceu aqui, já achou a minha coluna. Vou dar um tab para encher aqui e enter. Simples assim, pessoal. Aqui, o que foi que a gente fez? Fez uma coluna calculada com o preço unitário versus a quantidade. Ah, se eu quisesse somar um com o outro, em vez de multiplicar, colocaria soma. Se eu queria dividir, tem outras formas de dividir, mas uma das formas era a gente tirar aqui e colocar o símbolo da divisão. Ele ia fazer a divisão do mesmo jeito que ele ia fazer a diminuição. Então, coisa bem simples aí, como o Power BI gera e faz esses cálculos. A gente está mexendo aqui no DAX, a segunda ferramenta. A gente mexeu no Query e agora são ferramentas do Power Pivot, né? A segunda ferramenta aí do Power BI, em que a gente faz todos esses cálculos aí que a gente precisa dentro das nossas tabelas, dentro dos nossos dados. Cliquei aqui, tá ok, do jeito que a gente queria. A gente vai agora montar de fato o relatório. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora, de fato, a gente vai jogar as informações e organizar as informações a serem consumidas. Ou pela gente, se é um relatório feito para a gente acompanhar o nosso trabalho, ou principalmente quando o relatório serve para ser consumido por outras pessoas. É aí que a gente tem que ter o máximo cuidado em organizar a informação direitinho, até porque o Power BI dá muita possibilidade de gráficos, de tabelas, de mapa, e a gente vai ver um pouco aqui nessa aula. Eu vou começar o relatório pela tela de fundo. Essa tela branca eu acho muito brilhosa aqui para os olhos. Clicando sem nada, sem nenhum relatório, eu vou nessa abinha aqui de formatar sua página do relatório e a gente vai em tela de fundo. Eu vou selecionar essa cor cinzinha claro. Felipe, eu abri o meu Power BI e ele não está com essas cores aqui que tu está mostrando no teu. Eu achei legal essa paleta de cores aqui. Como é que eu mudo? Vamos aqui em exibição. Ele dá todas as paletas de cores aqui e você pode selecionar a sua de preferência. Eu gosto muito dessa alto contraste, sempre usei. Acho muito bacana e utilizo ela sempre. Quase sempre. Então, vim aqui, tela de fundo, tirei a transparência 0. Ele mudou para essa tela de fundo cinza. Ok? Assim que eu gosto de trabalhar. E aí, se você gostar do branco, tem gente que, puxa um visual mais dark. Bota um preto aí, tira um pouco a transparência, deixa um cinza. A gente vai utilizar aqui o cinzinha claro como tela de fundo. E estou utilizando aqui alto contraste. Primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um cartãozinho de faturamento. Vamos jogar esse cartão aqui de faturamento para cá. Cliquei, né, no cartão, botão clique simples. Ele já abriu aqui, formatei o tamanho. E eu vou jogar para o campo do cartão a minha tabela, a minha coluna faturamento. Joguei aqui e já apareceu no meu cartão. A gente vai editar um pouco esse cartão aqui dentro do Power BI. Com o botão, o cartão clicado aqui, eu vim aqui, a gente estava nessa tela, vim aqui em formatar seu visual, e aqui ele dá visual e geral. Visual é o que está dentro do cartão, e geral é o que geralmente está por fora do cartão. Então, a gente vai, valor do cartão, tá 27, eu posso aumentar o tamanho aqui, vamos jogar 30. A cor do cartão aqui, eu posso jogar aqui um azul escuro, e no rótulo da categoria, esse nomezinho aqui de baixo, faturamento, eu vou tirar porque eu vou jogar essa informação no título. Então, em geral aqui, as informações por fora do cartão, vamos adicionar um título. O título aqui, faturamento. E eu vou usar um padrãozinho que eu gosto de utilizar, que é a tela de fundo de uma cor escura e o nome faturamento de uma cor clara. Eu vou centralizar aqui e vou aumentar aqui o tamanho para 12. Aqui o meu cartãozinho sendo feito. Além disso, vou voltar aqui no geral, vamos mexer no efeito. Eu vou colocar uma tela de fundo branco para dar o contraste no cartão, como ele já está ficando bonitinho ali. Mas em vez de deixar ele quadradinho, vamos arredondar ele. Eu vou jogar uma cor da borda, essa fronteira visual é a borda, cinza, e eu costumo jogar 14. Essa borda fica arredondadinha. Para mais um pouquinho de efeito aqui, vamos lá de novo. Eu poderia fazer tudo de uma vez, né? Eu só estou demonstrando para vocês, mas
Mexi nos efeitos, mexi na tela de fundo, mexi na borda e vou ativar uma sombrinha aqui para dar esse efeito visual. Mexi na tela faturamento, mexi no cartão faturamento, está aqui editado do jeito que eu quero. Eu quero editar também, Felipe, criar um novo cartão da quantidade vendida. Posso aqui clicar, criar o cartão, criar outro cartão do zero, ou posso simplesmente clicar no cartão, Ctrl C e vou apertar Ctrl V. Ele já criou um segundo cartão igual de faturamento. A gente vai trocar o campo faturamento pelo campo quantidade vendida e vai trocar também o título lá no cartão. Vamos lá em geral, título por QT faturada. Faturamento é a quantidade faturada. Felipe, eu poderia, por exemplo, lançar um cartãozinho aqui, colocar a quantidade nesse cartãozinho e lá no pincelzinho, assim como no Excel, eu tô com o cartão aqui selecionado, o cartãozinho que eu já editei. Cliquei aqui, ele já edita para mim? Já edita, ele não coloca o título, mas ele já deixa toda a edição que estava no outro cartão nesse. Mas eu posso simplesmente Ctrl C, Ctrl V, um pouco mais rápido aí, pelo menos para mim, fazer um segundo cartão igual, só mudando os valores internos. Que a gente vai fazer aqui um gráfico aqui, essa é a informação geral. Lembra que eu falei, informação geral, primeiro olhar que quem vai consumir o relatório vai ter geralmente é nessa informação geral. Então, faturamento do ano já está aqui 44,5 milhões e a quantidade faturada também. Eu vou subdividir essa informação agora por produto. Então, a gente vai criar um gráficozinho aqui embaixo. Legal do Power BI, que assim como as ferramentas Microsoft, o próprio PowerPoint, ele deixa aqui você deixar tudo na mesma linha. Eu tenho uma doençazinha de deixar tudo muito bem organizadinho de informação, né? As métricas de tamanho, tudo organizadinhos aqui. Cliquei no gráfico, ele abriu o gráfico aqui para mim, e aí o gráfico tem um pouco mais de informação que a gente vai jogar. A gente vai jogar o nome do produto, o produto aqui no eixo, e vamos jogar o faturamento dentro de valores. Já trouxe aqui o faturamento por produto aqui ao longo do ano. Vamos editar um pouquinho essa informação. Do mesmo jeitinho, pessoal. Formatar seu visual. Vamos formatar aqui. Aqui a gente vai formatar o gráfico. Com a mesma ideia de visual e geral, visual a gente vai mexer por dentro do gráfico e geral a gente vai mexer por fora do gráfico. Eixo X, né, e eixo Y, a gente já vem tratando isso aí desde o tempo do colégio. Eixo Y vai ser esse eixo aqui que a gente tem um nome que o I, mamão, eu vou mudar um pouco aqui o tamanho, na verdade a cor da letra e o tamanho também. Então, tamanho 10 com a cor de letra azul escuro. E vamos... Não gosto de usar esse título aqui, produto, porque já fica bem na cara que kiwi, mamão, morango são os produtos que a gente está utilizando. Dentro do eixo X, ok. Dentro do eixo Y, ok. Do eixo X, ele mostra uma faixa mínima e faixa máxima. Aqui é que... vou deixar até esse assunto para outra aula, mas que muita gente consegue mentir através de gráfico. Por exemplo, um desvio de 0,3, isso você deixa a diferença entre faixas muito pequena aqui, 0,3 virou uma queda enorme dentro de um gráfico, sendo que é uma diferença muito pequena. Aqui que se brinca com relação a isso aí, a gente não vai brincar com isso. Vou mexer nos valores que nem a gente mexeu aqui no eixo Y, aqui no eixo X também, aumentar um pouquinho e colocar a corzinha azul para ficar mais visual. Também não vou colocar título nele. A gente vai mexer aqui na parte, as barras a gente podia mexer na cor também, eu vou deixar essa cor verdinha. E no geral, na parte de fora, a gente vai mexer nos efeitos, jogar uma tela de fundo branca, para dar o contraste aí com o fundo cinza. A fronteira visual é a borda, do mesmo jeito, né? No mesmo padrão.
Vamos jogar um cinzazinho e 14 e vamos jogar uma sombrinha também. O título, ó, já estava marcado lá, tá bem clarinho lá, faturamento por produto. O título a gente vai mudar, o nome já tá ok, centralizar e colocar padrãozinho de cores que a gente vem colocando desde o primeiro. Vai ver que eu uso o mesmo padrãozinho de cores para todos os títulos, ficar um negócio bem visual, bem fácil de entender. Uma coisa que eu quase esqueço aqui é, eu odeio o gráfico que não tem a informação de valor nenhum. Aqui Kiwi, eu colocando o mouse em cima, ele vai me mostrar o valor do faturado do Kiwi, do mamão, mas eu tenho que sempre colocar o mouse em cima. Então a gente vai mexer nisso aqui no formatar seu visual e aqui tem rótulo de dados. Dentro do rótulo de dados, a gente também pode aumentar o tamanho do rótulo de dados, então vamos botar um tamanho 12 e vamos jogar uma corzinha azul escura dentro do tamanho aqui. O gráfico agora está com valor, não preciso passar o mouse por cima para visualizar os valores aqui. Primeiro gráfico ok, vamos fazer um gráfico histórico aqui dentro do nosso relatório. Então, mesmo jeito, vim aqui no tabela de colunas, agora a gente vai colunas horizontais, né? Jogar histórico para facilitar Power BI com relação a tempo. Cliquei aqui no pincelzinho, já editou do jeito que está editado o primeiro aqui. A gente vai jogar do mesmo jeito a informação. O que é que a gente quer no eixo agora? Que é a data, que é o histórico de data. Aqui ele jogou ano, trimestre, mês e dia. A gente vai ver isso aqui no detalhe. Vamos jogar logo faturamento no valores. Faturamento por ano. Não, Felipe, mas eu não quero por ano. Eu quero por mês. A gente pode descer, tanto descer como voltar aqui nas etapas. Desci uma etapa aqui, ele passou de ano para trimestre. Desci duas, ele passou de trimestre para mês. Eu quero voltar, só na setinha para cima, voltou para trimestre, voltou para ano. Então, se a gente tivesse vários anos aqui, a gente conseguiria ver vários anos e conseguiria voltar, descer para nível mês a mês, inclusive dia a dia. Ah, eu quero ver todos os dias, estão aqui. O relatório já está subdividindo a informação dia a dia. Faturamento por mês, já está o título do jeito que eu quero. A gente vai montar aqui mais duas informações no relatório, que é uma tabela aqui, uma tabela dinâmica, que é a tabela dinâmica igual funciona no Excel. Quem já é acostumado com tabela dinâmica, quem não for, é hora de se acostumar com tabela dinâmica. E a gente vai construir também um mapa aqui para vocês. Vamos lá, a tabela dinâmica. Cliquei aqui, sempre eu clico no zero, porque às vezes está clicado aqui no relatório, eu vou e clicar na tabela dinâmica, que é a matriz aqui. Aí, putz, mexeu no relatório. Vou voltar. Ctrl Z aqui na visualização do relatório funciona também, mas tem um botãozinho voltar. E eu clico no vazio sempre e vou lá no tabela dinâmica, matriz tabela. Vou selecionar um tamanho aqui, dividir essa última porção aqui em 2. Vamos brincar aqui com nossa tabela dinâmica. O que é que a gente vai jogar nas linhas? Vai jogar o produto. E aí são todos os produtos que tem aqui. Uma das questões que eu sempre utilizo no Power BI para visualização da informação é condensar e organizar essa informação em conjuntos. Vou mostrar para vocês como é que a gente faria esse conjunto de informações aqui para tornar a visualização da informação um pouco mais fácil, né? Cliquei aqui com o botão direito, fiz muito rápido. Cliquei aqui com o botão direito. No campo que eu quero gerar um grupo, produtos, e vou criar um novo grupo aqui. Então, o abacaxi e o kiwi eu vou agrupar no grupo fruta tipo 1. E aqui poderia ser os departamentos, poderia ser as seções de frutas, que eu estou dando um exemplo aqui de separação, melão e mamão. Fruta tipo 2. Uva e morango. Eu estou clicando numa e segurando o Ctrl e clicando na segunda. Agrupar. Fruta tipo 3. Ah, sobrou a laranja aqui. Cliquei na laranja, cliquei no grupo que eu quero aqui.
e vou agrupar a laranja dentro do grupo que eu quero. Para que isso, Felipe? Aqui a gente está tratando com 7 produtos, mas a gente vai tratando com 1.000, 2.000 produtos. Não adiantaria a gente jogar uma tabela aqui com 2.000 produtos, não ia ficar visual dentro do relatório. Vou tirar aqui em linhas, vou tirar produtos, vou colocar primeiro o grupo de produtos que a gente fez e vou jogar produtos embaixo. Ele vai dar essa possibilidade visual aqui de produtos e tipos de produtos. Vou jogar aqui também o faturamento nos valores. Vou jogar também a quantidade vendida nos valores. Então, tá aqui minha tabelinha, tipo de produto e quais são os produtos do tipo de produto. Toda organizadinha aqui com os totais por tipo de produto. Vamos editar um pouquinho esse visual. Do mesmo jeitinho lá, cliquei em visual, a parte interna do visual, a parte externa do visual. Vamos começar pela parte interna. Vamos aqui em valores, o valor está muito pequenininho, vamos jogar para 12. Os valores são essa parte de valores mesmo, de números que a gente tem aqui. Vou jogar uma letra, um azul escuro. Vou jogar bordas nada em valores. Cabeçalho da coluna, vamos mexer aqui também. Vamos jogar aqui um tamanho 10. Vamos fazer o mesmo padrãozinho de tela de fundo escuro, texto claro. E vamos mexer também no cabeçalho das linhas aqui, em tamanho 12. E uma letrazinha azul escuro. Colocamos, editamos bonitinho. A gente pode puxar o tamanho aqui. Coisa que eu gosto de fazer que eu pulei no cabeçalho da coluna, tirar essa quebra de texto. Quebra de texto, ele faz isso aqui, quebra a coluna aí por uma linha abaixo. Se eu quiser tirar, eu tiro aqui. E outra coisa que eu sempre faço, principalmente nas colunas, é esse tamanho automático aqui, para ele não ficar de acordo com os números aqui, diminuindo ou aumentando o tamanho da minha tabela. Então eu tiro aqui a informação e ele fica com a tabela do tamanho fixo. Eu particularmente gosto de trabalhar assim. Então eu tenho minha tabelinha aqui, mexi nas minhas colunas e mexi nas minhas linhas. Vou mexer aqui no meu geral. Do mesmo jeito, título, acho que as colunas já são títulos aqui. Efeito, tela de fundo, vou jogar a tela de fundo branquinha para dar o contraste. Vou dar a fronteira visual também do mesmo jeitinho que a gente fez nos outros relatórios. E vou jogar a sombrinha aqui, vamos editar o tamanho, deixar bonitinho aqui. Diminuir aqui. Você viu que eu cliquei aqui com um clique normal, ele já fez um AZ, um ZAA de acordo com a coluna que eu estou clicando. Por quantidade também, aqui eu vou colocar por alfabético, né? Produto começando com abacaxi aqui. Aumentar o tamanho aqui para ficar aqui, vou diminuir um pouco esse tamanho. Não ficar essa barrinha aqui, eu não gosto dessa barrinha aqui. E por último a gente vai fazer o mapa para a gente concluir aqui o relatório. No mapa vamos jogar a função de mapa do Power BI, diminuir aqui um pouco o tamanho. Vamos jogar no mapa a localização, que é a localização da loja. Ele já puxou aqui por localização. E a gente vai jogar aqui o tamanho por quantidade faturada. Então, de acordo com a quantidade faturada, ele vai fazer o maior tamanho. Pode ver que o maior faturamento aqui é na cidade de São Paulo. Do mesmo jeito, a gente vai mexer também no visual, vamos mexer aqui no geral, o título, quantidade vendida por loja, deixar centralizado. Vou deixar aqui a tela de fundo escura também, branco na letra, tamanho sempre 12, que a gente já está utilizando. Efeitos, do mesmo jeito, tela de fundo branca, ponteira visual, vamos jogar o 14. Cor da borda cinza claro e a sombrinha preenchemos nosso relatório. Felipe, se eu atualizar o Excel ali,
eu tenho que construir tudo de novo, e aí o poder do Power BI é que uma vez construído, isso vai servir sempre para aquele teu Excel que está ali, por mais que tu adicione informação lá, adicionou informação, só atualizar aqui e ele puxa a informação lá do Excel de maneira atualizada. Pessoal, até aqui convenhamos que entregar uma informação montada dentro de um dashboard no Power BI para uma informação no Excel, cara, é um absurdo de diferença aí de profissionalismo em cima de trabalhar de fato com a informação. Aqui a gente tem todas as informações em diversos níveis, inclusive com mapa, de maneira muito prática, muito visual. E aqui, como eu disse, atualizando o Excel, a gente está atualizando a informação aqui, você só constrói uma vez. Para finalizar, né, todo mundo está utilizando muito nos cursos essa parte de background, não é a parte mais importante, na verdade é a última coisa que eu considero de importante dentro do relatório, mas a gente vai terminar aqui para deixar bonitinho aqui o background, para depois não dizer, não, Felipe, mas tu não utilizou nem background e tal. Cliquei aqui fora, vamos formatar a sua página, ou tela de fundo, onde a gente lá no começo colocou o cinza aqui, eu vou buscar uma imagem, deixei um background pronto. Esse background, a gente costuma fazer isso no PowerPoint mesmo, trazer para cá. Trouxe o background, ele já encaixou aqui o background do jeito que eu gostaria, e falta um título aqui para quem abrir esse relatório saber do que ele se trata, né? Vamos adicionar o título aqui rapidinho. Vamos na página inicial, caixa de texto, adicionar um texto aqui em cima com o nome. Vamos colocar aqui 24 tamanho, deixar um negrito. Relatório de faturamento. Aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Relatório de faturamento. Vamos colocar uma linhazinha aqui embaixo, eu gosto muito. Então, inserir formas, linha. Já inseriu a linha aqui para mim. Vou diminuir aqui. Vamos jogar desde o começo aqui. Eu vou puxar a linha lá para baixo. Lá para o final, né? Na setinha ele deixa organizar também o tamanho, não só puxando o mouse. E aqui está o nosso relatório completo. Entre mostrar um relatório no Excel e mostrar um relatório no Power BI, a partir de amanhã você vai mostrar esse relatório no Power BI. Essa é a nossa aula inicial, que eu queria era que você, de fato, a partir de amanhã, é lógico que você precisa treinar. Eu vou tentar deixar aqui no YouTube, né, essa planilha do faturamento para você treinar, mas qualquer planilha simples de faturamento, inclusive da sua empresa, você consegue treinar. Então, vai montando junto, vai olhando o relatório, o meu vídeo, vai dando pause, vai fazendo a tua parte aí, monta o cartão, dá pause, olha eu montando o cartão, dá pause, monta o teu cartão, olha eu montando o gráfico, dá pause, monta o teu gráfico, sai o mais rápido possível da informação só no Excel para uma informação bem mais técnica aí dentro do, bem mais robusta aí dentro do Power BI. Essa é a aula de hoje. A partir das próximas aulas a gente vai se aprofundar. A gente viu que a gente pulou um bocado de coisa com relação a Power Query, um bocado de coisa com relação a DAX, um bocado de coisa com relação a Power View, mas nessa aula inicial 0 eu queria que você já saísse utilizando o Power BI. Espero ter cumprido a minha missão e até as próximas.